Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Negritudes. Olha só, primeira edição de 2025, então feliz ano novo para você, chegue mais. É uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui comigo nesse Negritudes, que você já sabe, é que a gente conta histórias de personalidades, de pessoas de referências pretas e pretos, como eu gosto sempre de falar e vou continuar falando de potências pretas. Então, chegue mais, fique à vontade. Espero que esse seja o primeiro apenas de muitos programas que acontecerão aí ao longo de 2025. E para a gente começar dando o pontapé inicial nessa estreia, neste primeiro programa do ano, eu tenho a honra de receber aqui comigo, já está ao meu lado, Tiago Santana, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso Negritudes. O Tiago, minha gente, o Tiago que é um profissional multifacetado, ele é um pouquinho de tudo, a gente vai falar de muita coisa aqui. Verdade. Meu amigo, mais uma vez, bem-vindo ao Negritudes. Para mim é uma grande satisfação, especialmente por esse ser o primeiro programa do ano de 2025. Pois é, se abrindo então, aqui feliz ano novo para todos nós, um feliz ano novo para nós. E dizer que é uma grande satisfação fazer parte dessa entrevista, contar a minha história que vem também da comunicação e a potência que é, de fato, comunicar para existir, que é o que nós vamos discorrer aí ao longo do dia muito sobre isso. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Pois é, eu falei que o Tiago é um profissional multifacetado, porque ele une engenharia, comunicação, tem a questão também do impacto, né, da inclusão social. Sim, a gente vai falar de tudo isso aí antes, mas antes disso, Tiago, vamos voltar para o passado, Sim. voltar a fazer, como eu sempre gosto de abrir o nosso programa aqui, fazendo aquela boa e velha retrospectiva. Vamos voltar no tempo aí. Conta pra gente, pra quem não te conhece, quem é Tiago Santana, de onde Tiago Santana veio. Olha, já tem um spoiler aqui, que é cria do bairro da Liberdade, viu? Conta pra gente essa história. A famosa linha 8, Então, eu sou cria da Liberdade, nascido e criado ali, quem conhece, a Rua Lauro Vilas Boas, ali próximo ali à entrada do Perovaz. Então, toda a minha infância e juventude foi na Liberdade. Como nós moramos boa parte do tempo, mais de 20, 30 anos de aluguel, então a gente foi morando em algumas ruas do bairro da Liberdade, moramos ali depois da Rua Lauro Vilas Boas, na Rua Curaçá, atrás do Colégio Duque de Caxias, depois moramos na rua Rio Prado, que é conhecida como Baixa da Égua, depois nós moramos ali na Avenida Nilza, no Cieiro, a gente conseguiu morar ali também. Então, a nossa história ali na Liberdade é uma história realmente de conexão, Feirinha do Japão, Mercadinho São João. Então, as comunidades em que a gente pôde, de fato, visitar, sempre foram as comunidades que representam as nossas raízes. As nossas raízes, a nossa negritude, de fato, vem da Liberdade. É um dos maiores, eu costumo dizer, nos pits que eu apresento, quando eu digo que eu sou da Bahia, que eu sou de Salvador, eu digo que eu venho de um dos maiores bairros negros, não é o maior, mas é um dos maiores de Salvador, e periféricos também. Porque para onde nós olhamos ali no bairro da Liberdade, você vê periferia, você vê necessidade de impacto, de inclusão social, de trazer realmente a essência dessa negritude para fora. E essa é uma das missões que a gente vai falar aí ao longo do tempo. Mas a minha história começou aí na Liberdade, dali eu fui estudando e como estudante nunca fui um dos melhores alunos, porque eu brincava e era aquele aluno baderneiro, fui expulso de 3 escolas. Acho que o Tiago sentava no fundão, era da turma do fundão na sala. O cartel de expulsão são 3 expulsões. Quem ouve essa história e olha para quem eu sou hoje, para o cara que eu me tornei, um engenheiro, hoje um empresário da área de comunicação, não olha assim, não diz, mas esse cara... Não, já ele falar isso, que eu custo acreditar que você foi expulso de 3 escolas. 3 escolas, cara, 3 escolas. O básico era muita energia, era muita vontade e aquilo não estava de fato canalizado. Quem fez o resgate foi Isabel Cristina, minha mãe, que deve estar nos assistindo. Ela teve ali a sabedoria, ela trabalhava na Telebahia, a antiga Telebahia, que de fato era uma boa empresa. E quando ela percebeu essa energia, o último colégio que eu fui expulso foi o colégio da Polícia Militar, na 6ª série. Eu lembro hoje a frase que o tenente disse a meu pai, ele disse assim: seu filho, isso foi no meio do ano, seu filho não tem condições de se enquadrar nos regimes disciplinares da corporação. Eu gravei essa frase na minha cabeça, não sei porquê, mas eu gravei. E ali eu fiquei um período ainda assimilando tudo em casa e minha mãe percebeu que eu gostava de informática. Me matriculou na FR Informática, que é uma escola que hoje já não existe mais, ela ficava ali no Campo da Pólvora. Thelma, eu lembro, a dona era Thelma, ela tinha um esposo também. E olha a percepção da história da minha mãe. Ela percebeu que eu gostava de informática, então me matriculou no curso. Ficava me monitorando porque era muito perto do trabalho dela. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha mais ou menos uns
14, para 15, nessa faixa etária mais ou menos de idade. Eu sei que no momento em que eu comecei a fazer o curso, ela percebeu o meu desenvolvimento, porque ela sempre estava indo lá me perceber, me analisar, conversar com a professora. Ela identificou que a professora não conseguia dar conta de todos os alunos, então ela criou uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? Poxa, você não precisa de um assistente, você não precisa de alguém ali para poder te ajudar. E começou esse contato de persuasão, como ela estava lá praticamente todos os dias, então ficava fácil dela ter essa aproximação com a dona da escola. De fato que ela disse, poxa, eu não posso pagar. Aí ela disse, então vamos fazer o seguinte, eu pago o salário dele e você paga ele como se fosse você contratando. Eu só vim saber dessa história 5 anos depois, mas foi o divisor de águas ali na minha transição, porque depois eu fui fazer regime de suplência, eu me formei em regime de supletivo, então eu precisei buscar a suplência porque eu já estava fora da faixa etária de idade para seguir correu atrás do prejuízo. Exatamente. Né? Tive que correr atrás do prejuízo porque, de fato, no período em que eu deveria seguir a forma regular, as peraltices não me deixaram seguir, ou seja, a falta de foco, muita energia ali dedicada não estava canalizada. Então, no momento que isso se canalizou, que foi através da informática, então eu comecei de fato a me desenvolver, comecei a evoluir, eu me tornei instrutor da escola também, por um tempo me tornei instrutor, e eu digo que isso aí foi o divisor de águas, porque a partir do momento que eu saí dali, eu já fui para uma faculdade, eu fiz administração com o sistema de informação, e ali depois você tem um outro gap. Eu estava no 3º semestre, um amigo meu chegou, Alan Borges, colega de classe, técnico de segurança, hoje é supervisor de segurança. Na época ele falou, cara, vamos fazer o curso técnico. Eu falei, pô, vai largar a faculdade? Ele fazia turismo, eu fazia DM com sistema de informação. Vamos largar o curso, a faculdade para fazer o curso técnico para a gente entrar no polo. Eu falei, rapaz... Aí botei na cabeça, vou fazer. Minha mãe, não, pelo amor de Deus, não. A mãe ali guiando, né, orientando, já sabia o histórico que de fato eu tinha. Não, não larga a faculdade, você tem que se formar. E eu larguei a faculdade, fui fazer o curso técnico de segurança do trabalho. Na época eu trabalhava em call center, em duas empresas, e eu consegui juntar um dinheiro para comprar um carro. Eu vendi o carro para poder pagar o curso todo, e eu dizia que eu ia entrar no polo. E Deus assim permitiu, porque com o esforço, nos 6 meses, mais ou menos, 7 meses de curso, eu entrei e comecei a estagiar na DETEM. Eu consegui 2 estágios no IEL. Um pelo SESI, que foi no SESI Lucaia, e depois, no mesmo período, o IEL me ligou de novo, participei de um outro processo, e aí eu fui para a DETEM Química S.A., que aí eu digo também, foi o divisor de águas na minha carreira. Se hoje eu olhar para trás, ela ainda diz assim, foi uma das melhores decisões que você tomou, foi quando você decidiu entrar na área de segurança do trabalho. E aí começa a carreira do técnico de segurança. Na sequência, eu já busquei a faculdade, não mais a administração, para me formar, eu já fui para a engenharia de produção, porque o foco era fazer a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, e assim eu fiz. Ali na faculdade era ainda era ali do lado de Barbosa, depois ela passou para a Paralela, toda essa transição aí eu participei, tranquei 2 semestres, ela não tranque, meu filho, pelo amor de Deus, não tranque, minha mãe, eu preciso trancar, eu mesmo que bancava, trabalhava e bancava a faculdade. Então, não conseguia entrar numa universidade pública, não tinha, eu acredito, que bagagem técnica suficiente para isso. E eu me lembro bem que nos primeiros semestres, são 5 a 6 semestres da faculdade, em que você realmente é igual para a engenharia, é igual para todas. É bem difícil, porque se você não tem uma boa base de matemática, você, no meio do caminho, você tende a desistir. Então, eu tive a ajuda do meu irmão, que é engenheiro eletricista, ele me ajudava, a gente estudava 2, 3 horas da manhã estudando os cálculos. Teve um rapaz chamado Wesley, ele era do 7º semestre de engenharia elétrica. Eu pagava, eu ia ali para o Alto do Peru, na Liberdade, ali, no Largo do Tanque, todo sábado e domingo, de 8 às 12, para poder fazer o que a gente chama de banca, que era o reforço. O professor explicava na sala, eu não entendia, lá no reforço eu conseguia aprender. Foi isso que me ajudou a vencer os 5 semestres da faculdade, e aí depois entraram as matérias mais relativas a humanas, e meu foco sempre foi voltar para a área de segurança do trabalho, porque eu já era técnico, então não foi difícil. Hoje é um diferencial também você ter vindo como técnico e atuar como engenheiro de segurança, porque você tem toda aquela experiência de campo, e sempre trabalhei na indústria. Eu saía de uma empresa, ia para uma outra empresa. Então, tudo isso me fez olhar para esse contexto pessoal e ver que foram sempre desafios. Nunca foi uma vida, para você dizer assim, fácil. Sim. Meus pais não podiam, no início, bancar a faculdade, então eu tinha que trabalhar para poder pagar a faculdade, o que não é a realidade de muitos de nós, mas eu sempre digo, eu fiz um parênteses da parte profissional, que a gente vai falar em algum momento, mas eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na escola Euríclides de Matos, a pedido do diretor Janírio Luciano. E eu falei para os jovens, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano, mais ou menos, e eu contei a minha história de expulsão, né, meu cartel de expulsão das escolas, eles tomaram aquele impacto assim, pô, que interessante. E aí eu fui fardado, eu cobri o nome da empresa, eu tenho uma empresa, né, eu fui fardado, fui de capacete, fui de luva, fui de óculos,
e fui com essa roupa numa mala. Mostrei para eles que o estudo pode te levar a um patamar profissional, a um alcance profissional, para você ganhar bem, para você ser reconhecido profissionalmente. Mostrei essa realidade para eles. Depois, no meio da palestra, eu pedi um tempo, o Janiro entrou, eu saí, mudei de roupa e voltei assim, mais ou menos com essa roupa que eu estou aqui de paletó, para mostrar para eles que a escolha, a vida é uma escolha, você tem sempre a opção de escolher. E o que eu estava oferecendo para ele, para além das palavras, era justamente a opção da escolha. Mesmo eu tendo todo esse cartel de expulsão, mas eu escolhi vencer. E eu fui vencendo, consegui me formar, consegui me tornar engenheiro, atuo na indústria como engenheiro, isso também é uma referência, mas eu não me limitei só a isso. Eu olhei para dentro daquilo que eu faço melhor. O que é que eu faço melhor? Eu me comunico melhor. Quando eu falo comunicar para existir, pode ficar à vontade. Não, é isso. Assim, você falando aí dessa sua vida, né, adolescência, aquela fase da adolescência cheia, repleta de desafios, aquele menino que dava muito trabalho ali a Dona Isabel. Dona Isabel falava, menino, pelo amor de Deus, não aguento mais. E aí você disse que surge aí essa virada de chave, digamos assim, na sua vida, Sim. o curso de informática, a faculdade. Eu acredito que passa um filme na sua cabeça. Sim. E hoje já se vão aí mais de 20 anos de experiência, né, nas suas áreas, segurança do trabalho, engenharia. É o que eu disse, passa um filme na sua cabeça, mas hoje, você olhando para trás, Tiago, faria algo de diferente? Não. Seria exatamente... Todas as escolhas, a gente tem uma dificuldade, eu sempre digo às pessoas, quando elas talvez não tenham encontrado, a grande maioria de nós, a gente vive em busca de um propósito. Você vai conversar com várias pessoas e você vai conseguir perceber que existe sempre uma procura interior desse propósito. O que é que faz sentido realmente na minha vida? E eu tenho até uma pergunta sobre isso, tem a ver com algumas histórias do passado, inclusive a minha presença no Rio Grande do Sul, que a gente pode falar mais à frente. Mas o que é que realmente faz sentido? Então, quando você olha para as pessoas, a grande maioria está buscando se encontrar em alguma coisa que faz. Às vezes até está trabalhando, às vezes até está num trabalho que remunera bem, mas no fundo, não representa a sua essência, aquilo que você faz. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que todas as escolhas e decisões que eu fiz, muitas das vezes até contrariando o desejo daquilo que sonharam para mim, do que meu pai sonhou para mim, do que minha mãe sonhou para mim. Eu falei de Isabel Cristina porque ela sempre estava mais ali perto, mas o meu pai, o Arlindo, ele faleceu em 2010, mas foi um exemplo de hombridade, de homem, de cavalheirismo, de abrir porta, de parar o ônibus, correr para minha mãe não precisar correr para ela subir. Então, tudo isso veio da minha família, inclusive a questão do profissionalismo hoje através da comunicação, foram eles que instigaram a gente, porque muitas vezes eu levava eles de carro para a igreja para poder eles fazerem as palestras para os casais, coordenar os grupos de casais, e eu via meu pai com o microfone, minha mãe com o microfone, então isso também serviu de inspiração. Mas o que eu quero dizer é que, na minha história, quando eu olho para trás, eu percebo que todas as decisões difíceis que eu tomei na minha vida me trouxeram para onde eu estou hoje. Então, eu não me arrependeria, não passaria nenhuma borracha em nada, porque, como eu estou dizendo, quando você olha para trás e percebe que a linha da sua vida te leva ao propósito da sua existência, aquilo que você realmente, que faz sentido, que faz seus olhos brilharem, por exemplo, a gente vai falar de comunicação, a gente já está se comunicando e falando de comunicação, é isso que faz meus olhos brilharem. Então, toda a trajetória que eu percorri, do início até onde eu estou hoje, tem a ver com a comunicação, tem a ver com trazer impacto para a vida das pessoas, com levar, olha, possibilidades, você tem escolha. A vida não é só aquele resultado que você tem hoje, mas se você escolher diferente, seu resultado tende a ser diferente. Então, isso realmente reflete todas as escolhas que eu fiz na minha vida, todos os desafios que eu enfrentei. E hoje, assim, como seu próprio lema, né, comunicar para existir. Para existir, né? A gente pode dizer que a comunicação, assim, de fato, o propósito, digamos assim, de vida, né, de Tiago. O Tiago, que eu confesso para você falando da sua história aí, que remete um pouco à minha história também. Legal. Às vezes, de desistências, de voltar, às vezes, de dar um passo para trás, para depois, aquele famoso ditado, né? Você dá um passo para trás, para dar 10 à frente. Exatamente. Né? E hoje... Com o passar do tempo, você entende, né, como você falou, exatamente, de tudo, né, que tudo tem um propósito. Enfim, a gente pode dizer então que a comunicação, digamos, é o seu grande propósito, né, de vida, digamos assim. Eu acredito que sim, eu acredito muito nisso, porque veja bem, como técnico de segurança e como engenheiro de segurança também, normalmente são profissionais que estão todo o tempo se comunicando com os trabalhadores. E com os empregadores também, com as empresas. Porque, veja bem, a gente tende a exercer uma comunicação persuasiva,
muitas vezes sem saber que está exercendo a persuasão, ali convencendo, aquele trabalho de convencimento, de orientação do trabalhador, para quê? Para que o trabalhador entenda que a prioridade é a vida dele, é ele e a vida dele, é a família dele que vem depois disso, e, na verdade, para aqueles que acreditam, todo credo religioso, com todo respeito a todo credo religioso, mas eu acredito em Deus e respeito todas essas formas de crença, mas primeiro é a sua referência a Deus, depois a você mesmo, depois a sua família e depois ao trabalho. Porque sem Deus, sem você e sem a família, você vai vagar pelo mundo como um barco sem vela no meio do mar, sem destino. Para onde soprar, você vai. Então, no momento que você entende que você tem uma fé e que você tem ali a você mesmo, que você depende das suas escolhas para você alcançar aquilo que você quer. Então, você depende de você. E você depende ali, e tem sua família que depende de você. Se não for seus filhos, sua esposa, são seus pais. Alguém depende de você como família. Então, esses são os pilares da vida. Na sequência vem o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Então, se você não consegue mapear isso aqui, você vai cometer desvios, você vai deixar de usar um EPI, você vai sofrer um acidente, porque é sempre esse trabalho educativo que a gente faz com o trabalhador. Paralelo a isso, você tem um outro nível de persuasão, que é convencer o empregador, muitas das vezes, a cumprir as normas regulamentadoras que estão lá pautadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Você tem que convencer, muitas vezes, um gerente, um supervisor a orientar melhor ou dar melhores condições para que aquele trabalho seja executado. Ou seja, você está o tempo todo se comunicando. E ali, quando as pessoas percebem que você se posiciona bem, consegue orientar bem, o contexto da comunicação em si, quando você olha para isso, toda a trajetória, ela envolve comunicação. E você percebe que sem isso você não consegue se conectar. E quando você olha aqui ao redor do nosso mundo, várias pessoas, inclusive as que tiveram as mesmas origens que eu tive e que seguiram caminhos diferentes, mas que se tivesse essa válvula de escape, se tivesse esse direcionamento para a comunicação, para entender que pode ir mais além, porque eu sempre digo, e aí a gente fecha, eu tenho uma máxima que vai nos ajudar, inclusive, a entender o porquê da comunicação. A comunicação, ela abre portas que muitos de nós nem sabemos que existem. Você só sabe que tem uma porta ali a partir do momento que você comunica para existir, que alguém sabe da sua existência, que sabe da sua essência. Porque quando você fala, você não fala por si mesmo, você fala daquilo que vem de dentro de você. Então, comunicar para existir é exatamente isso, e é aí que você vê toda a minha trajetória profissional, ela se resume à comunicação. Convencer as pessoas que a vida é mais importante, convencer o empregador que dá condição para o trabalhador, para que ele preserve a vida e volte para casa, é importante. É isso que resume a prevenção, que no fundo, sem a comunicação, não conseguiria estabelecermos essas pontes, a gente não conseguiria convencer as pessoas de que a vida de fato é importante. Então, a comunicação, para mim, é a chave que representa a minha essência, o meu propósito de vida, o fato de eu existir no mundo é a comunicação. Tá aí, esse é Tiago Santana, nosso Negritudes, nosso primeiro Negritudes de 2025. A gente vai continuar falando de comunicação, só que no nosso segundo bloco. Não sai daí, o Negritudes volta já. Você piscou e já estamos de volta. O nosso Negritude, seu programa aqui da telinha da TV Alba, está de volta. Negritudes, como eu já falei, o primeiro de 2025 desta nova temporada. Hoje recebendo ele, Tiago Santana, que já está aqui, já falou um pouco pra gente da trajetória dele de vida, da infância dele, do bairro da Liberdade, da escola, que Tiago não era fácil na escola, mas se transformou aqui nesse homem que hoje é referência para muitos. A gente vai falar sobre isso, sobre ser referência, essa responsabilidade, né, de ser referência para outras pessoas, responsabilidade para um ser que está chegando aí em março, viu? De ser referência para essa sementezinha que vai chegar no mês de março aqui. Agora, Tiago, nós saímos do primeiro bloco falando de comunicação, da importância da comunicação, do seu lema, né, que é comunicar para existir. E eu já inicio esse segundo bloco te perguntando, né, Hey People, né, esse nomezinho, a gente vai entender o porquê agora, mas quando é que surge, né? A gente falei de semente aqui agora, né, quando é que a semente da Hey People é plantada aí na vida de Tiago? E explica para as pessoas, né, o que é a Hey People. Bom, a Hey People, Diego, é a primeira academia de comunicação da Bahia. Ela surge
no meu retorno da Bahia, quando eu voltei do Rio Grande do Sul para cá, a Hey People, ela vem com a proposta de empoderar vozes, milhões de vozes ao redor do mundo, porque nossas vozes precisam ser empoderadas, a gente precisa entender e reconhecer que não é só a questão da técnica, das técnicas de oratória, das técnicas de comunicação, daquele conglomerado que faz a gente propagar nossa voz com poder no mundo, mas é também a nossa consciência de nós mesmos, o autoconhecimento. Então a Hey People, ela surge com essa proposta, ela surge em janeiro de 2024, eu tinha sido desligado de uma empresa que eu estava e eu avaliei a minha experiência, a minha vontade, o meu desejo, falei, gente, agora ou nunca, tem que ser agora. Isso foi em janeiro de 2024, quando eu comecei a fazer a identidade visual da empresa, depois a gente fez o site da empresa e a gente começou a fazer alguns trabalhos com as comunidades próximas, ali orientando as pessoas sobre comunicação, porque de fato já existia todo um background, toda uma formação que possibilitava isso. E eu particularmente não parei nesse contexto apenas do que eu já tinha, mas hoje eu sou um mestrando na área de comunicação e cultura digital, essa busca incessante pelo conhecimento até para subsidiar toda essa estrada que eu estou construindo com a Hey People. Então, sendo uma academia de comunicação, nosso foco é fazer com que as pessoas possam existir através da comunicação. Essa é a nossa principal missão. Nesse contexto, em setembro de 2024 também, quando iniciei a minha participação na Expo Favela Bahia, a gente deve falar sobre isso, surgiu a Hey People como startup, pioneira em soluções comunicacionais, que é aí que a gente traz uma ideia que a gente também vai abordar em algum momento aqui. Mas o nosso foco, ou com a startup ou com a academia de comunicação, é empoderar milhões de vozes ao redor do mundo. Se a gente for olhar no nosso leque de amizades, de famílias, de colegas de trabalho, tem sempre as pessoas que têm grandes ideias, mas que muitas vezes estão ali nos bastidores. São as pessoas que ficam ali na omissão, naquele lado onde, poxa, se eu for ali, alguém vai me julgar. Alguém talvez me julgue, então é melhor que eu fale para você levar aquilo que eu estou tentando dizer, aquilo que eu quero dizer, mas eu prefiro ficar aqui. Se a gente olhar de 10 pessoas, eu peço aí, até vocês que estão nos assistindo, lembra aí de 10 pessoas que vêm na sua mente e quantas dessas você entende que sobe num palco, se apresenta bem, que vende bem a sua ideia, que conta bem a sua história, que consegue convencer. São poucas, a gente vai lembrar das 10, 2, 3, no máximo 4 pessoas das 10 que a gente tem em mente conseguem fazer isso com maestria. Só que a comunicação é para todos. Sim. Esse poder precisa ser acessado por todos. Essa história, nossa história, precisa ser contada, porque eu disse numa última entrevista com a KS6 TV de Camaçari, eu disse assim, a luz que eu carrego, eu só carrego para que eu possa brilhar ela para o mundo. E ela é diferente da luz que você carrega, Diego. A luz que você carrega, ela brilha para o mundo quando você começa a comunicar para o mundo. O mundo, poxa, Diego se apresenta bem, Diego conecta bem, Diego consegue trazer vários temas e concatenar essas ideias para levar. É a luz que Diego carrega, mas só você pode fazer ela brilhar da mesma forma que só você pode apagar a sua luz. Então, quando a gente leva poder para a voz das pessoas, é justamente essa missão, que é uma missão nobre, de você empoderar as pessoas. Você também pode. Aí eu sempre trago um paralelo, Ronaldinho fenômeno e Ronaldinho gaúcho. Todo mundo gosta de bola, todo mundo entende sobre futebol, a gente é a terra que trabalha a bola. Então, Ronaldinho gaúcho, a bola muitas vezes chega no pé dele, ela já sabe para onde é que ela vai, é intuitivo, né? A bola, eu digo que a bola no pé do Ronaldinho, ela é intuitiva, ela tem intuição para onde é que ela já vai, o que é que ela vai fazer. Cristiano Ronaldo CR7, ele é extremamente habilidoso, mas muito do que ele tem de habilidade foi com treino. Dedicação e treino. Eu tenho que chutar ali 100 vezes, é 100 vezes que eu vou chutar para eu ter maestria na hora que eu for fazer um chute. Então, você consegue perceber que você pode até ter talento, mas se você tem treino, se você treina, você consegue desenvolver habilidade. Então, o Thiago fala bem, Diego fala bem, quantos falam bem? Eu também posso falar bem. Se eu treinar, se eu for bem orientado, se eu for bem direcionado, eu consigo falar bem, consigo vender minha ideia, meu produto, meu projeto, meu negócio. Eu consigo ir para a internet, gravar um vídeo e apresentar o meu projeto. Isso não é difícil, só é difícil a partir do momento que você não treina. Quando você treina e é bem orientado, você consegue chegar lá. E essa é a missão da Hey People, é transformar a vida das pessoas através da comunicação, empoderando essas vozes. E acredito eu que o Thiago tem conseguido fazer isso. Com certeza. Né? Acho que você falou do poder da comunicação, da importância da comunicação, e de fato concordo plenamente contigo, né? Principalmente para essas pessoas que você falou que às vezes tem ali
um dom, digamos assim, escondido, adormecido e que precisa só de um estalo disso aqui. E é justamente esse estalo que você que proporciona nessas pessoas. Exato. Eu vou trazer um exemplo para ilustrar e responder essa pergunta. Eu participei de uma ação social com a Neoenergia na Escola Municipal Vale das Pedrinhas. A Neoenergia, eles fazem um trabalho de aproximação com a comunidade, são vários serviços que são ofertados à comunidade, certidões, todo serviço relacionado à oferta deles, né, cadastro, etc., por aí vai. E foi dada a oportunidade, através da CUFA, que é a Central Única de Favelas, eles fizeram um convite para a gente, porque a gente participou da Expo Favela Bahia e a Innovation Brasil também. Então, nos chamaram, nos convidaram para participar. Então, lá na oportunidade, eu conversei com um senhor e eu perguntei para ele assim, ele me dizendo, né, que até para pedir as coisas para ele tinha dificuldade. E aí eu fiz só 2 perguntas para ele. Perguntei para ele assim, o senhor escuta os áudios de WhatsApp, quando o senhor manda o áudio de WhatsApp, o senhor tem costume de escutar seus áudios? Ele fez uma cara assim, não. E na mesma hora que ele fez a cara, ele já colocou as mãos na cintura, ele já buscou uma posição de poder, porque no momento da pergunta, acabou que ele se sentiu fragilizado com a pergunta, porque ele não gosta de ouvir a voz dele. E no momento que ele fez a postura, eu já mapeei, e aí eu disse para ele assim, inclusive, essa postura que o senhor fez é uma das técnicas que a gente faz quando a gente vai passar por uma situação que não é a situação que a gente está tão acostumado. No momento que você se depara na frente do espelho e treina essa postura, e você busca essa postura, o seu corpo, sua mente entende que você assumiu uma posição de poder, que você tem poder para fazer aquilo que pressupõe que você faça. E aí eu contei para ele isso, e a segunda pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte, o senhor para se olhar na frente do espelho? E aí ele falou não. Aí balançou a cabeça assim, deu risada. O senhor já conversou com o senhor alguma vez na frente do espelho? Já disse alguma bobagem ou alguma palavra de força na frente do espelho? Não. Bom, comece a fazer. Pelo menos 30 segundos se olhando na frente do espelho é o suficiente para você entender que você é capaz. Por quê? Existe uma barreira que eu digo que eu posso lhe ensinar trocentas técnicas de comunicação e oratória. Posso abrir um leque aqui de todas as técnicas e te passar todas. Mas se você, Diego, não olha para você mesmo na frente do espelho, não aceita a sua voz e não aceita o que você vê diante do espelho, as trocentas técnicas que eu vou te passar, elas não vão ter efeito nenhum. Porque a barreira da aceitação, ela não foi vencida. Quando você olha no espelho, tem coisas que você gosta e tem coisas que você não gosta. O que você não gosta, tem uma pergunta. Posso mudar? Posso. Não, não posso mudar. Então, se eu não posso mudar, eu tenho que entender que eu vou conviver comigo até o último dia da minha vida. Aceitar. Aí eu tenho que aceitar. Se eu vou conviver, eu não posso mudar de corpo, eu não posso ir para o corpo de alguém. Então, os meus defeitos, aquilo que eu não consigo mudar, eu preciso aceitar. No momento que eu aceito, Diego pode não gostar, 1000 pessoas podem não gostar, mas eu aceito porque eu vou ter que conviver comigo. Então, essa barreira de aceitação é o que muitas vezes coloca as pessoas no canto, faz com que as pessoas com ideias, com potenciais, com ideias brilhantes, deixem de existir, deixem de contar para o mundo, deixem de brilhar para o mundo e fazer até com que outros também brilhem a partir daquele brilho. Você hoje brilha e eu estou brilhando não só pelo que eu carrego, pela luz que eu carrego, mas porque você brilha. Então, a sua comunicação, o espaço que você cede para mim, o espaço que a TV Alba serve para a gente falar sobre comunicação, me faz brilhar. Mas isso porque você já brilha como profissional da área de comunicação. Então, é importante a gente perceber que o meu brilho, ele não pode ficar limitado só para mim. Ele é para o mundo. O sentido da vida é quando você começa a conectar aquilo que é bom em você para transformar a vida das pessoas. Então, é esse estalo que a gente consegue dar quando a gente vence a barreira da aceitação. Despertar, poxa, eu não me olhava no espelho, eu não escutava minha voz, deixa eu começar a fazer isso, e aí eu já consigo me ver de uma forma diferente, me perceber de uma forma diferente. Então, Thiago, a gente falou da Hey People, e a Hey People tem um projeto, né, inovador, cara, que eu achei muito interessante, curioso. Inclusive, você falou da Expo Favela, inclusive você chegou a participar de um reality, né, de um programa, sim. Programa da TV Globo, em que você apresentou um simulador comunicacional. Pois é, cara, conta essa história pra gente aí. O que é esse simulador? Porque, no mínimo, é curioso. É curioso. O simulador ele surgiu em setembro de 2024, na mentoria. O Christian Zambra, eu posso citar o nome dele aqui, porque é um cara que é uma referência para mim. Ele foi o meu mentor e na mentoria ele disse assim, ele estava em São Paulo, ele disse, fala, Thiago, você é da Bahia e tal, me diga aí qual é a sua startup. Aí eu olhei para ele assim, cara, eu não tenho uma startup, eu tenho uma empresa, eu tenho uma Hey People.
Aí beleza, a gente seguiu a conversa, fomos conversando, tal, explicando, ele ficou maravilhado com a ideia, especialmente pela parte de inclusão, quando eu falei que venho da periferia, que venho da Liberdade, de um dos maiores bairros negros de Salvador, e que um dos meus propósitos é dar poder para essa negritude, para essa negrada toda, para que a gente possa de fato se reconhecer como potência no mundo e ocupar os espaços que estão para serem ocupados por nós, mas com consciência, sem aquela rebeldia que muitas vezes nos acomete por muitas situações que passamos de preconceito ao redor do mundo, acaba que a gente só consegue reagir. Mas no momento que você tem consciência do poder que você tem através da comunicação, você reage, mas com muito mais altivez, com muito mais consciência daquilo que você fala. Então ele achou o projeto de empoderamento das vozes maravilhoso. Mas aí eu fiquei incomodado com a pergunta. E aí eu, de uma semana para outra, eu falei, cara, minha esposa está aí de testemunha e nos assistindo, nos ouvindo. E eu liguei para ela, eu passei um áudio para ela. Falei, estou andando aqui, eu tive uma ideia de acelerar o processo. O que hoje eu levo um aluno para um curso, com a sala de aula, e ele tem que passar por uma de sensibilização, ele sobe no palco, ele interage, ele tem dificuldade, o outro que está sentado vai subir também no palco para poder se apresentar, participa da dinâmica, interage, aprende, porque está vivendo ali uma carga emocional grande, e tem as pessoas, os colegas assistindo, etc. Eu posso acelerar isso. Como é que eu posso acelerar isso? Se eu trouxer isso para um ambiente virtual, porque os gamers estão aí, são a prova viva disso. Os gamers de realidade aumentada e realidade virtual são a prova viva de que isso realmente vem para mudar. A tecnologia ela vem para transformar. A gente é da geração milênio. Tem a geração alfa, tem a geração Z, depois tem a alfa, depois tem a beta. Todas as gerações que vêm nessa sequência, a minha filha já nasce, a Naomi já nasce na geração beta. Então até 2039, depois disso vem a geração gama. Todas as gerações que vêm depois da nossa, são gerações tecnológicas, que vão cada vez mais consumir conteúdos tecnológicos. Então, quando eu olhei esse cenário, olhei os games, eu falei, cara, tem um potencial grande. Eu recentemente vi uma notícia, a partir do boom da inteligência artificial, que os caras conseguiram, eles estavam atingindo praticamente ali o limiar dos 60%, 70% com jogos de realidade virtual e aumentada. Quando a inteligência artificial entrou nesse espectro, nesse contexto e foi integrada nesse processo, você para olhar, não tem limite mais. Porque a realidade virtual, a inteligência artificial com IA generativa, ela está sempre criando novos cenários. Então, qual o limite hoje, se você me perguntar, de um gamer, praticamente? Não tem limite. Cada vez que for criado um cenário diferente, mais realístico, mais inventivo, mais persuasivo, que conecte mais com a realidade do indivíduo, cada vez você vai ter mais pessoas adeptas a esse processo. Quando eu olhei para isso, eu falei, cara, a gente pode pegar isso. E, por exemplo, essa entrevista que nós estamos tendo aqui, como é que eu me preparo para uma entrevista? Ou eu vou para a entrevista porque eu tenho consciência de quem eu sou e da capacidade comunicativa, do poder que eu tenho de comunicação para vivenciar as interlocuções, os questionamentos e conseguir me desvencilhar com minha capacidade de raciocínio, com o meu arcabouço de comunicação naquele contexto, ou eu tenho que me preparar de alguma forma. Então, eu vou simular essa entrevista. Foi aí que surgiu a ideia do simulador. Então, esse cenário aqui, ele pode perfeitamente ser filmado ou ser desenhado através da inteligência artificial, colocado na realidade virtual e aumentada, e você conseguir fazer uma entrevista simulada. Eu estou com o Diego aqui fazendo uma simulação. Ao final do processo, eu já estou resumindo aí a ideia, mas ao final do processo, eu, Thiago, participante desse cenário de entrevista, vou receber um feedback sobre... Tem uma pesquisa internacional que ela diz que, em média, 55% do que eu falo é a minha linguagem corporal, que compreende a minha vestimenta, meu sapato, minha roupa, a forma como eu gesticulo, se eu estou muito rápido, se eu estou muito devagar, mas isso representa 55% do meu discurso. 38% é o tom da minha voz, então eu posso falar numa voz mais baixa, eu posso dar um pouco mais de grave na minha voz, eu posso modelar a minha voz, porque isso vai fazer com que você tenha mais atenção ou menos atenção durante a minha fala. Isso representa 38% a voz. E os 7% para fechar o 100, o bloco de 100%, é a qualidade das palavras. Por exemplo, eu estou falando contigo aqui. O português ele é muito importante. A positividade das palavras também são muito importantes. Por exemplo, eu aqui falando com você, eu costumo brincar dizendo, se eu falar aqui o problema, você vai dar aquele sorriso, talvez você finja que não percebeu, mas se eu fizer a segunda vez, tendencialmente o seu cérebro ele vai desligar. Porque, poxa, o cara não prezou pelo português, então... Tá, legal, bacana, ó. Você já perdeu o foco, porque você entendeu que o que deveria ser um ponto de preocupação, mesmo sendo 7%, mas ele derruba todo o restante. Você pode estar bem vestido, você pode fazer um bom contato visual, suas microexpressões faciais, elas podem estar perfeitas, seu sorriso, sua empolgação, mas se você perdeu ali 1% dos 7%, você já depreciou o seu discurso, a sua credibilidade. E nesse contexto,
o simulador, no final, ele vai lidar. Ao final rodou o cenário aqui da entrevista, Tiago e Diego. Então vai aparecer lá, Tiago, você atingiu 40% dos 55% que pressupõe de uma comunicação eficaz no que tange à linguagem corporal. Você atingiu 38% ali do tom de voz, atingiu 30% dos 38% que é o tom de voz. Para além disso, os cacuetes vão ser monitorados. O né, o então, né, que a gente costuma incrementar na nossa comunicação. A gente não percebe. Não né? percebe. Verdade. Então você vai ser muito. Você fez ali 30 ou né. Vai aparecer isso. A sua emoção, e a gente integrou com a realidade virtual, com a realidade aumentada e com a inteligência artificial, a gente traz também a perspectiva da tecnologia do biofeedback. Para quê? Para monitorar os seus batimentos cardíacos, o seu nível de estresse enquanto você interage com um determinado cenário. Por exemplo, se for uma plateia, a nossa negritude, por exemplo, se for uma plateia totalmente de pessoas negras, de pessoas que você já é do seu convívio, você se fala melhor? E se a gente mudar a plateia? E se for uma plateia mais rígida, e se for uma plateia que te olhar de uma forma diferente, como você reage a isso? Como é que você trabalha? Então, não é só a comunicação. O que eu comunico é muito da inteligência emocional que eu consigo administrar. Porque você pode me fazer uma pergunta de vício. Steve Jobs, por exemplo, eu trago ele como exemplo. Ele fizeram uma pergunta difícil para ele, ele parou, olhou para a plateia, depois ele ficou com ele mesmo. 15 segundos, 18 segundos, ele começou a responder, depois ele parou de novo, se tornou introspectivo, refletiu sobre o que ele ia dizer de novo, continuou o raciocínio dele. Para a gente isso é demérito. Parar para pensar é demérito. A velocidade das coisas, da tecnologia, das internet, etc., isso nos leva, nos condiciona a achar que tudo tem que ser assim. Mas a comunicação, ela precisa ser pausada. No momento que eu pauso, eu tenho mais autoridade. Você que está me escutando, você para pensar, o cara é muito sábio. Cara, você parou para pensar, até você consegue perceber se você ia falar uma coisa que ia se conectar ou não, se você pode mudar o discurso. Então, a pausa ela precisa ser intencional. Então, o simulador, no final, ele dá um feedback para que você possa continuamente melhorar. Tiago, eu quero rodar o cenário 10 vezes. Você vai rodar aquele cenário 10 vezes até você se sentir capaz de vir para o nosso ambiente real, numa entrevista. Pronto, né, de fato. Cara, estou bem. Pois é, Tiago, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. O tempo passa rápido, Muito né? rápido. E quando a conversa é boa, é que a gente não percebe mesmo. Mas antes da gente encerrar, eu queria te fazer mais duas perguntinhas rapidamente. Primeiro, os sonhos. Sempre gosto de encerrar o programa falando de sonhos. Eu acho que sonhar nunca é demais. Nunca é demais. E acho que você, eu, todos nós somos provas Vivas disso. disso. Exatamente. Seus sonhos e antes da gente encerrar, que você deixasse um recado aí para os jovens, sobretudo os jovens pretos, pretas que estão nos assistindo, um recado que você desse para eles. Primeiro, sonhos. Quais os sonhos de Tiago? O sonho de Tiago é chegar nos Estados Unidos. Eu não digo chegar lá para morar lá, mas é que o simulador comunicacional possa alcançar o mundo. Porque quando a gente olha e a gente percebe, eu assisti um vídeo que ele dizia que você precisava quebrar o espelho que está na sua frente para você ver os milhões de pessoas que estão depois do espelho. Então, existem milhões e milhões de vozes no mundo que precisam ser empoderadas. E com um simulador comunicacional, eu entendo que isso leva as pessoas muito mais rápido a alcançar esse patamar de melhora, de reconhecimento, de evolução, de autoconhecimento e de propagação da sua existência. Então, esse é um grande sonho. Sonho em ver minha filha crescida, inteligente também, buscando, se aprimorando na comunicação. É um sonho que eu tenho, que ela possa se comunicar 10 vezes, 100 vezes melhor do que eu. Eu tenho um sonho que não se limita, como eu já disse, a Hey People Brasil, mas a Hey People Internacional, ela já tem um nome internacional, já tem um nome... Já começa por aí, então o sonho é grande. E de cada vez conseguir atingir o maior número de pessoas. Eu faço um comparativo, tem pessoas no mundo que, quando você fala o nome, elas são reconhecidas no planeta inteiro. Então, eu tenho esse sonho da minha comunicação me tornar conhecido não só como uma unidade planetária, não só a unidade planetária da minha família, meus amigos, colegas de trabalho, mas de todo o planeta, de fato. Você conseguir entregar uma mensagem para o planeta é algo extremamente significativo e eu sonho muito com isso. É um sonho, para mim, um dos maiores, é o meu maior sonho e eu acredito que eu consigo realizar através da comunicação. E um breve recado aí para os jovens? O recado vou fazer um recado de uma forma diferente. Tem uma personalidade que tem uma representatividade muito forte para a gente, resistência. Denzel Washington, ele diz, don't be afraid of failing. If you don't fail, you're not even trying. Ou seja, não tenha medo de falhar. Se você não falhar, você nem está tentando. E depois ele diz, to get something you never had,
You have to do something you never did. Ou seja, para conseguir alguma coisa que você nunca teve, você precisa fazer alguma coisa que você nunca fez. E é exatamente isso. Eu nunca fiz nada das coisas que eu estou fazendo e eu acredito muito nisso. Ou seja, eu não tenho medo de falhar, eu não tenho medo de errar. E eu não tenho medo de fazer coisas diferentes. E é exatamente esse é o caminho do sucesso. Quando você acredita que pode ir mais além, e é isso que eu espero que a comunidade, que as comunidades periféricas, que os jovens negros, que toda a massa negra, que toda a negritude possa perceber, se perceber. Se eu não falhar, eu nem estou tentando. Se eu não fizer uma coisa diferente, eu não vou alcançar um resultado diferente. Então essa é a mensagem que eu deixo, inspirada em Denzel Washington. Amigo, obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite também. Uma honra ter dividido aqui. Como eu disse, o tempo é curto, mas é bom que fica aquele gostinho para a gente, quem sabe, fazer o Negritudes.2 com o Thiago. Muito mais sucesso para você. Tenho certeza que você vai alcançar todos esses sonhos aí que você citou. Vai ser reconhecido não só aqui no Brasil, não só na Bahia, mas internacionalmente. Sucesso, saúde para a princesa que está chegando aí, que vai chegar. Com certeza vai mudar a vida de Thiago aí, viu? Com certeza, isso aí não tenho dúvida. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a você de casa também que nos acompanha sempre. Lembrando que o Negritudes é exibido aos sábados aqui na telinha da TV Alba. E fique aí, te espero numa próxima oportunidade. Beijo, um abraço, tchau, tchau. Um abraço a todos.